A seguir, na rádio web Holonomia, Universidade Livre. Acompanhem agora. O mundo funciona online. Tudo que acontece no mundo, imediatamente você está sabendo o que está acontecendo. Por quê? Porque todos os sistemas de mídia estão todos interligados, o jornal, a TV, a rádio, a publicidade, está tudo integrado. No nosso programa, nós iremos falar, é lógico, é apenas uma referência, porque nós temos hoje no Brasil um sistema de universidades muito impressionante, que foi copiado muito do sistema americano, através dos campos universitários, os nossos jovens, a Universidade Federal, a facilidade das pessoas ainda, através de um concurso, através de um vestibular, ainda é o segmento gratuito. Mas já existem muitos estudos aí que, muitas vezes, pessoas que estão estudando na universidade, que têm um poderio financeiro, muitas vezes, um pouco melhor do que as outras pessoas, poderiam colaborar um pouco para que se expandisse mais e desse oportunidade àquela pessoa que muitas vezes não teve a felicidade de nascer numa família que tem, muitas vezes, uma situação financeira melhor. Mas isso não impede as pessoas de estudar. O estudo é um objetivo da vida da pessoa. Nós iremos falar como ponto de referência sobre a universidade que é, inclusive, reconhecida aqui no Brasil e fora do Brasil, que é a nossa universidade aqui de São Paulo. Existe outra universidade? Existe. As universidades federais têm verbas impressionantes do governo. Olha só, o Brasil foi descoberto em 1500, Pedro Álvares Cabral veio com a sua esquadra para cá. Inclusive, nós iremos fazer um programa especialmente explicando toda essa estratégia que foi criada, porque não veio aqui por acaso, ele veio com um padre, ele veio com todo um arsenal aqui, não descobriu o Brasil, mas vim reimplantar um sistema europeu que existia na época. Quem administrava aqui a nossa terra eram os índios. E nós tivemos civilizações aqui já muito antes da descoberta do Brasil. Então ali vocês têm centralizado o mapa do Brasil, ali bem no meio ali tem Brasília, que é um outro programa que nós vamos falar especialmente sobre o projeto de Brasília, capital da nova era. Então a Universidade de São Paulo, ela foi criada numa época muito tumultuada. Em 1932, São Paulo se rebelou contra o governo de Getúlio Vargas. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas, através de um golpe, em 1930, ele assumiu o governo. E naquela época, existia uma ditadura. E os paulistas se rebelaram na Revolução Constitucionalista de 1932 e pegaram armas, houve uma revolução, muita gente morreu. Por quê? Porque naquela época existia uma Constituição que não era cumprida. Vocês imaginam o regime militar de golpe tentando comandar. E São Paulo se rebelou e em 1934, também no ano que foi proclamada uma nova Constituição do Brasil, foi criada a Universidade de São Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia da grandiosidade da Universidade de São Paulo, aqui são dados de 2003, quer dizer, já está bem defasado, a Universidade de São Paulo tem mais de 40 mil estudantes, olha só, 40 mil estudantes. É uma cidade, tem cidade por aí que muitas vezes é menor do que a Universidade de São Paulo. Curso de pós-graduação. A Universidade de São Paulo, ela se expandiu para as cidades principais do nosso estado, como Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos. Uma referência, tá, pessoal? Nós temos outras universidades brasileiras, Universidade do Rio de Janeiro, Universidade lá de Brasília. Todas as universidades hoje, através dos esforços, principalmente dos seus docentes, dos seus professores, que evoluiu muito,
mas ainda precisa que o governo, que os ministros da educação dêem um impulso maior, porque as coisas hoje estão acontecendo muito rápido. Então a gente tem que investir muito na educação. Então a Universidade de São Paulo, ela foi criada aqui em São Paulo em 1934 e rapidamente atingiu um patamar impressionante. Por quê? Porque muitos professores naquela época, eram os professores que vinham de fora, vinha da Europa, vinha da América do Norte, vinha de países que sempre tiveram a educação como padrão para o desenvolvimento do seu povo. E a Universidade de São Paulo foi criada em 1934, muito rápido, ela atingiu um desenvolvimento fantástico. Então a Universidade de São Paulo evoluiu muito e hoje é uma referência no mundo inteiro. Campus da Universidade de São Paulo, que é o principal, que fica aqui no Butantã, aqui na cidade de São Paulo. Quem conhece aqui a cidade de São Paulo, tem o Rio Pinheiros e tem ali um espaço muito impressionante da Universidade de São Paulo. E hoje a Universidade de São Paulo tem pessoas que são referência no mundo inteiro, professores, na área de física, na área do projeto Genoma, na área de desenvolvimento tecnológico impressionante. Inclusive, no governo Geraldo Alckmin, a Universidade de São Paulo, ela foi construída uma ala dela lá na Zona Leste. Porque a população de São Paulo, gente, ela é muito grande. Se você somar todo o Grande São Paulo, dá quase 25 milhões de pessoas. É uma das maiores concentrações urbanas do mundo. Só perde para o México. O México tem mais ou menos umas 27, 28 milhões de pessoas, mas São Paulo é a quarta cidade em população do mundo. E como é uma cidade toda plana, então ela vai expandindo. Então hoje a gente já tem tudo aí, vários municípios linkados com São Paulo, Guarulhos, o ABC, e daqui a pouco vai juntar com outras cidades aí que por enquanto estão fora do eixo de São Paulo, mas que através do crescimento. E um grande cartão postal da cidade de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Quantas pessoas, quantos brasileiros ilustres participaram do desenvolvimento do nosso país, passaram por essa Universidade de Direito do Largo São Francisco, que inclusive participou até de revoluções aí dentro do processo político brasileiro. Esse local tinha um ícone dentro da cidade de São Paulo, ali no centro, do Largo São Francisco, tinha uma referência de estudo. O campo, que é lá em Ribeirão Preto, um campo grandiosíssimo também. O que nós hoje queremos deixar como recado para o jovem, principalmente, aquele que está começando o seu estudo, é que o esforço dentro da educação é muito grande, mas a gente tem que procurar cada vez mais dar esse ensinamento a todas as pessoas, porque nós estamos aí vendo as novas gerações que estão, no caso, se projetando, os jovens e as crianças, e nós temos que reformular uma série de matérias. Por quê? É muito importante saber quem foi o primeiro faraó, o descobrimento do Brasil, isso é muito importante, mas isso é cultura que você muitas vezes não usa no seu dia a dia. Agora, no seu dia a dia você usa a psicologia, a relação social, e hoje uma criança e um jovem, se você sentar com ele bem cedo e explicar sobre determinadas coisas, principalmente sobre a sexualidade, ele vai entender perfeitamente. Então hoje nós fizemos um programa aqui para mostrar a vocês que através da educação você tem paz. Através da educação você adquire o amor. E através da educação você vai ser um ser iluminado, porque a matéria fica, o espírito, a consciência continua em outras dimensões. Então nós deixamos aqui um grande beijo, um grande abraço para vocês, que nós não queremos ser diferente do que ninguém. Nós queremos levar uma maneira nova de fazer com que você tenha desenvolvimento na sua vida, em todos os campos. Um grande abraço.
Vocês internautas ouviram na Rádio Web Holonomia, Universidade Livre. Continuem com a nossa programação.